Números 14, versículo 28. Diz-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Irmão, o povo de Deus, o povo hebreu, ficou 430 anos como escravos no Egito. Nenhum povo fica 430 anos escravo à toa, por uma perseguição do inimigo. Tem algo, tem uma causa para que isso aconteça. E o Senhor está dizendo aqui que aquilo que o povo hebreu murmurou, Deus fez acontecer com eles. Ou seja, eles viviam murmurando: ah, Deus nos tirou do Egito para que nós morrêssemos nesse deserto. Olha, irmão, Deus tirou com o propósito de levá-los à terra prometida. Deus supriu todas as necessidades deles. Abriu o mar vermelho, fazia cair pão do céu. E mesmo assim eles reclamavam e murmuravam: Deus nos tirou do Egito para que nós morrêssemos no deserto. Assim como eles murmuraram, Deus fez acontecer com eles. Ou seja, a geração, Deus estava condenando aquela geração a perecer no deserto. Exceção feita aos jovens, né? Os abaixo de 20 anos, mas acima de 20 anos, os mais responsáveis, murmuradores, exceção feita a Josué e Calebe, pereceram no deserto. Irmão, quando alguém murmura, ele está atraindo o mal sobre a sua vida. Quando alguém murmura, ele está somatizando males. Ele está chamando à existência aquele mal que ele está profetizando, murmurando. Então não confesse males. Não fale isso, não vai ter mais jeito. Não tem alguém que possa resolver. Não confesse males. Não chame os males à existência. Fale só de bênçãos, como a gente tem sempre pregado. Fale só de bênçãos. Você falando, profetizando bênção, você está somatizando bênção, você está trazendo bênção para a sua vida. Mas você murmurando, você está programando, planejando, atraindo males sobre si. E aqui no versículo 30 ao 32 diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Deus havia prometido levar o povo hebreu à terra prometida, mas Deus estava nesse momento anulando, apagando, mudando tal promessa, né, para os maiores de 20 anos. A promessa continuaria sendo válida para os menores de 20 anos. As promessas de Deus, elas são apenas válidas para aqueles que creem. E aqueles que creem não murmuram, não reclamam. Então, promessa de Deus é para quem crê e para quem não murmura. Murmuração, já falamos isso, é louvor ao diabo. O diabo se agrada da murmuração. Quando você está murmurando, espíritos maus se aproximam de ti. Quando você está louvando a Deus, espíritos maus se afastam de ti. Então seja sábio. O que você vai fazer? Vai louvar, glorificar, dar graças a Deus, ou vai murmurar mediante algumas adversidades? Murmuração não resolve. Ela só traz mais mal à existência e atrai mais aqueles que praticam os males. Quando alguém está murmurando, o diabo fala: opa, alguém está falando da minha obra aí, deixa eu ouvir.
deixa eu me aproximar para ouvir. Então não murmure, creia nas promessas, não anule as promessas e não murmure. Porque promessa de Deus é para quem crê e para quem não reclama, não murmura. É que Deus deixa bem claro isso nesses textos. E diz aqui no versículo 33, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Deus fez tudo por eles. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, sustentou aquele povo durante muito tempo, e eles não mudaram, eles não se converteram ao Senhor. Por que Deus conduziu aquele povo pelo deserto? Por que Deus muitas vezes nos leva aos desertos da vida? Para nos converter, para nos quebrantar, para tirar a soberba do nosso coração, tirar o coração duro é soberba. Então o Senhor os condenou a peregrinar pelo deserto até o último da geração acima de 20 anos. Deus não se iludiu com aquele povo. Deus programou o deserto, porque Deus sabia o que havia no coração daquele povo. Deus não se iludiu com aquele povo, mas Deus agiu para dar oportunidades, e deu quantas oportunidades? Quantos anos de oportunidades Deus deu àquele povo, e o povo não se converteu. Viviam reclamando: levantemos um outro capitão e voltemos para o Egito. No Egito era bom, aqui está isso, aqui está aquilo. Então, Deus sabe, irmãos, por favor, ninguém atire o sapato em mim como fizeram com Bush, mas Deus sabe quem não vai se converter. Deus sabe. Mas mesmo assim, Ele dá inúmeras oportunidades. Não cessa de dar oportunidades. Até o último minuto da vida da pessoa dá oportunidade. Mas Deus sabe que aquela pessoa tem um coração tão duro, como esse povo no deserto, que não vai se converter. Mas não é por causa disso, pela certeza que ele tem que aquela pessoa não vai se converter, que ele vai deixar de dar oportunidades. Ele sempre vai dar oportunidades. Aquele povo foi escravo durante 430 anos. Ninguém fica tanto tempo escravo, padecendo à toa. O povo hebreu tinha um coração duro, um coração soberbo. Por isso pereceram. Entendam, nada acontece por acaso. Fala para o seu irmão do lado: nada acontece por acaso. Todo mal tem uma causa, todo mal. Nós temos que ter compaixão das pessoas, ter muita compaixão daqueles que sofrem, daqueles que choram, mas nós devemos saber que não é por acaso. Não acontece nada por acaso. Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O pássaro, a andorinha, fica sobrevoando, até achar um lugar para pousar. Se não tiver lugar para pousar, ele não pousa, ele não vem, ele vai para outro lugar. Então, como o pássaro, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Todo mal tem uma causa. O mal sem causa não se cumpre. É um blefe do inimigo, né? A causa, ela pode ser uma ação do inimigo, por um erro nosso, por um pecado nosso, por uma desinformação. Tem muita gente que não peca, não erra, mas é desinformada a respeito de Deus, se envolve com coisas que não se deve envolver, e acaba traindo mal para a sua vida, por pura desinformação. Não é a pessoa que tem sentimentos ruins, que vive pecando, vive prejudicando os outros e atrai o mal para si. Não, o mal também é atraído pela desinformação.
Lembre-se sempre de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então a desinformação também é fatal. A desinformação é causa de muitos males. Então todo mal tem uma causa. E todo mal sobre o povo de Deus, com permissão de Deus, também tem um propósito do Senhor. Então tem uma ação do inimigo, por uma brecha dada por nós, por uma desinformação, por um erro nosso, e tem o propósito de Deus. Tem muitas lutas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, que são puros propósitos de Deus. Por exemplo, a luta que te trouxe até Jesus, bendita luta, né? Tinha um propósito de Deus quando a permitiu, ou quando a enviou. O Senhor enviou uma tempestade no barco que estava o Jonas, porque Deus tinha vários propósitos com Jonas. Primeiro, convertê-lo, né? E ele pregou, 120 mil pessoas se converteram e ele não. Ele amava mais a boboreira, as plantas, né, do que o povo de Nínive. Então, tempestades, desertos, lutas, aflições, males, tem a ação do inimigo e tem o propósito do Senhor. Veja, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 2, a história de José do Egito. Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele estava na casa, servindo como escravo de Potifar. Pula para o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O José do Egito, irmãos, ele não pecou, ele não errou, ele não murmurou, ele só cometeu um pequeno ato de ingenuidade de contar o sonho que Deus o revelou aos seus irmãos, à sua família, né? Quando ele contou o sonho, aquilo disparou lá a ação dos seus irmãos por inveja. Deus estava com José. Você vai ver o texto que Deus sempre estava com José. E mesmo Deus sempre estando com José, assim como Deus é contigo, irmão. O José sofreu 13 anos, mas sofreu muito. Foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi jogado numa prisão, num cárcere. Como sofreu 13 anos, e o texto diz que o Senhor era com José. O que José fazia, Deus o prosperava. E mesmo assim, ele sofreu, ele foi injustiçado durante 13 anos. E a pergunta que fica é: os males que vieram sobre José, qual é a causa? Porque todo mal tem uma causa, diz Provérbios 26, 2. Qual é a causa? A causa, havia uma ação do inimigo. Quando ele foi jogado no poço, quando foi vendido como escravo, como foi jogado na prisão. Mas o principal era o propósito que Deus tinha para José. O inimigo queria destruí-lo, mas Deus estava treinando José. Treinou José na escassez da prisão, para ele aprender a administrar em época de escassez. Treinou José na fartura, na casa de Potifar, tinha fartura. Ele foi treinado lá também, para aprender a administrar na época de fartura. Ou seja, Deus permitiu tudo aquilo como um treinamento. Irmão, essa luta, esse período de luta e de dificuldade que se enfrenta, muitas vezes é um treinamento de Deus, sabe para quê? Para te fazer um governador do Egito. O propósito de Deus desde o começo é: preciso colocar alguém lá no reino do Egito que tenha autoridade maior para decidir o que fazer
quando vier a época de escassez e a época de fartura, ou de fartura e depois de escassez. Então, Deus tinha um propósito para o José desde o início. Deus tem um propósito para você. Talvez não seja governador do Egito, nem prefeito de São Paulo, mas grandes coisas Deus tem para você. Por isso que Ele permite que você passe por algumas adversidades, para que você seja tratado e treinado, para quando chegar a hora de assumir o posto, você saber muito bem o que fazer. Você já passou por um intenso treinamento. O Senhor Jesus foi treinado até os 30 anos. E aonde foi o treinamento final? Aquele treinamento intensivo de 40 dias, aonde foi? No deserto, irmão. Não levou ele para um spa, lá num grupo que tinha grandes professores, não, foi no deserto. Deus nos treina no deserto, para que nós cumpramos a nossa missão e possamos receber mais dele. Agora, José chegou ao governo do Egito, a segunda pessoa mais importante lá no Egito na época, porque ele não saiu da palavra. No deserto não sai da palavra. No deserto você tem que falar: está escrito, está escrito, está escrito. Não saia da palavra. O José não murmurou: estou sendo injustiçado, o que é o fim? Não murmurou. Ele foi fiel a Deus. Mas tudo que ele passou não aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. Ou tem ação do inimigo para destruir, ou tem propósito de Deus para promover, para abençoar. Mal sem causa não vem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, que era o profeta Obadias, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Pula para o versículo 5. Partiu, pois, dele a mulher, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A ação do inimigo era tomar os filhos daquela mulher como escravos. Ela estava numa situação de necessidade financeira, não tinha como pagar a dívida. Mas o propósito de Deus era tornar aquela mulher a rainha do azeite, era prosperá-la. A prosperidade ocorreu na vida daquela mulher, por quê? Porque ela buscou o homem de Deus e ouviu a instrução do homem de Deus. A prosperidade, ela ocorre porque tem causas e propósitos. A miséria ocorre porque tem causa do inimigo, ação do inimigo e propósito de Deus. Muitas vezes, períodos de escassez, Deus permite para nos treinar, nos ensinar e para nos quebrantar. E quando nós estivermos quebrantados, humilhados, Deus nos exalta. Mas infelizmente não aconteceu isso com o povo hebreu. Eles não se humilharam diante do Senhor, não tinha como exaltá-los. Entenda, irmãos, a prosperidade e miséria também ocorre por ação do inimigo e por propósito de Deus. O propósito do Senhor era tornar aquela mulher a maior comerciante de azeite da região. Esse era o propósito de Deus. E o propósito do inimigo era que os filhos, o objetivo do inimigo era que os filhos fossem tomados como escravos. Nós temos que enxergar os propósitos de Deus. Nós somos de Deus, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós ouvimos a sua palavra, nós tememos o Senhor, nós obedecemos a palavra. Então as dificuldades que vêm na nossa vida têm um propósito bom de Deus.
propósito de nos tratar, de nos purificar, de nos ensinar, de nos treinar para grandes coisas. Entendam, irmãos, é assim que o Senhor age. Quantos homens e mulheres de Deus tiveram um testemunho como o do Jó? Perderam tudo, mas perseveraram na presença do Senhor e tiveram mais do que tinham antes. O Jó era considerado a pessoa mais rica do Oriente, e depois de toda a luta que Deus permitiu para tratar o medo dele, ele teve o dobro do que tinha antes. Ou seja, era 2 vezes o homem mais próspero do Oriente. Entenda, irmãos, aconteceu e acontece. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por dificuldades para logo adiante atingir o seu propósito. Ele tira de nós aquilo que precisa ser tirado, o coração duro, o medo. O medo nada mais é do que você crer na ação do inimigo. A fé é crer na ação de Deus. E aí depois Ele nos prospera, Ele nos dá vitória, Ele nos coloca como cabeça e não cauda. João 11:1. Nosso Deus é maravilhoso. Ele vê alguma coisa errada no nosso coração, Ele fala: preciso tratar isso. Qual é que é o tratamento? Para esse daí que é humilde, quebrantado, vai ouvir a palavra, vai crer, vai obedecer. Mas aquele lá vai ter que passar um tempinho, né? No deserto, na tempestade, né? João 11:1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3 e 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O inimigo agiu, colocando uma doença, uma enfermidade no Lázaro para matá-lo. Logo depois, o inimigo matou Lázaro. Por que ele fez isso? Para desacreditar a palavra do Senhor. O Senhor tinha dito: essa enfermidade não é para a morte. O diabo falou: esse pessoal que crê na palavra de Deus tem que deixar de crer na palavra do Senhor. Então eu vou matar o Lázaro. E aí eles vão ver que a enfermidade é para a morte, que a palavra do Senhor foi desmentida. Esse é o propósito do inimigo. O maior propósito do inimigo é que você não creia na palavra do Senhor, irmão. Porque se você não crê na palavra do Senhor, você está perdido. Estamos perdidos se não cremos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando nós cremos, é bênção para a nossa vida. A palavra do Senhor, quando nós cremos, nos traz cura, libertação, prosperidade, conversão, salvação. Que mais? Todas as demais coisas são acrescentadas. Então o inimigo faz tudo para que você não creia na palavra do Senhor. Ele quer desacreditar a palavra do Senhor. Então ele coloca o quê? Ele coloca outras palavras mais agradáveis para você crer. Não, depois você volta. Você volta para evoluir. Você volta para se aperfeiçoar. Não se preocupe, você volta. Vai voltando, vai repetindo, né? Nunca vai passar de ano. Vai ficar voltando para esse mundo aqui, que vai evoluir nada, vai ficar cada vez pior. Doutrinas que querem que você não creia na palavra do Senhor. Coisas agradáveis. Não é bem assim. Não é bem assim. Esse pastor é fanático. Não, tem umas brechas. Não, que mal que tem. Todo mundo faz. Ele faz tudo para desacreditar. E ele matou o Lázaro para desacreditar a palavra do Senhor Jesus. O propósito do Senhor. O propósito do inimigo era desacreditar a palavra do Senhor e matar o Lázaro também. Vários propósitos, várias causas. E o propósito do Senhor era ressuscitar o Lázaro. Mas não no mesmo dia. 4 dias depois,
para pisar na cabeça de Satanás e confirmar a sua palavra e glorificar a Deus pelo milagre. O anjo do Senhor prometeu para o apóstolo Paulo que ele iria para Roma. E aí o inimigo, para desacreditar a palavra do Senhor, afundou o barco que o Paulo estava, e ainda fez uma cobra picar a mão do Paulo. Sabe o que aconteceu? O Paulo chegou em Roma. Mesmo com o barco naufragando, mesmo com a cobra picando, como eu costumo dizer, podia o Butantã inteirinho picar a mão do Paulo que ele iria para Roma, porque é a promessa de Deus. Aconteça o que acontecesse, o Senhor falou que essa enfermidade não é para a morte, o Lázaro podia estar morto um mês, um ano, que ele ia ressuscitar. Porque o Senhor tinha dado a sua palavra, e a palavra do Senhor sempre se cumpre. Não deixe o inimigo fazer com que você desacredite na palavra do Senhor. E o que aconteceu? 4 dias depois, para confirmar a sua palavra, o Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor. Confirmou a palavra e ainda glorificou a Deus pelo milagre. Esse mal, esse deserto, essa tempestade, esses males que você está enfrentando, irmão, tem uma causa, tem uma ação do inimigo, mas para nós que servimos o Senhor, tem um propósito de Deus, um propósito maior e melhor de Deus. O propósito, primeiro, de te dar vitória, de te curar, de te prosperar, para que você dê testemunho e glorifique o nome do Senhor. Tem um propósito de Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar cura, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. E para encerrar, segundo a carta aos Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Um peso eterno de glória muito excelente. Guarde esse versículo. Essa luta que nós estamos enfrentando, o Senhor diz que é leve. Sabe por que é leve, irmão? Porque você está aguentando. Deus não permite uma luta acima da nossa capacidade de aguentar. Se você está aguentando, você está vivo, irmão, então ele é leve, né? E ela é passageira, ela é momentânea, ela vai acabar, irmão. Ela vai acabar. E sabe o que vai acontecer? Vai produzir um eterno peso, porque vai se cumprir o propósito de Deus, de te abençoar, de te exaltar, de te colocar como governador do Egito, de te ressuscitar e produzir, para te tornar a rainha do azeite e produzir glória eterna. Essa luta tem causa e tem propósitos de Deus que vai se cumprir. Agora, aquele que não tem o Senhor só tem causa, tem propósito de Deus, mas a causa é que impera, porque há erro, há pecado, né? Aí o inimigo faz, desculpe o termo, mas o inimigo faz gato e sapato. Mas nós não, nós temos um Deus poderoso que nos deu essa revelação de 2 Coríntios 4,17. Essa luta tem uma causa, irmão. Talvez se não fosse essa luta, você não estava nem seguindo a Jesus, irmão. Ou você estava perdendo o melhor da sua vida, né? Tem causa e propósito de Deus que vai se cumprir, porque nada acontece por acaso. Amém, irmãos?